subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, declare a Ele. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim, e pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, eu farei o que for preciso pra te ver, Senhor, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, eu preciso, Senhor, oh Senhor, nós precisamos do teu olhar, Deus, eu não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos começar já a nossa live. Eu estou recebendo aqui o meu amigo Davi, que é o meu sobrinho Davi. Tem aqui outra visita aqui, ó. Pega ali, pega ali, vê se ela vem aqui. Tem outra visita aqui nessa live. Essa live está tão importante que além do Davi, pega ali, tia. Pega ali para mim, por favor. Além do Davi, eu tenho mais uma visita aqui, ó. Daqui, tia. Que vocês não conhecem. É a Florzinha. Florzinha tá com um negócio aqui na boca, Florzinha. Florzinha foi um presente de Deus para nós, tá? E nós cuidamos dela com muito amor. Olha só, ó. Parece um algodão. Bom, de onde você é? Diga aí de onde você... Escreva aí de onde você é. Eu vou dizendo aqui, já já nós vamos iniciar. Eu quero que você... A dona Nilbe entrou, seu Nilo, meu amigo. Um abraço, seu Nilo. Seu Nilo, no Facebook, o seu Nilo, Hélio Nadi,
Marlene, Marilene, desculpa Marilene. Marilene no Facebook, no Instagram, M Socorro, Áurea Celeste, Miriam Nascimento, Duque de Caxias, Maria Mendonça de São Luís. Quem mais aí? Vamos lá, já a gente vai começar aqui. A Ângela Nascimento, abraço Ângela. E as pessoas de Rio das Ostras, cidade maravilhosa. Obrigado, Ângela, que para mim é minha família. Vamos orar pela sua família também. Diego Galvão, Brunelli no Facebook, Wesley Silva. Boa noite, Wesley, lá no Facebook. Wanderson Guedes também no Facebook. Silvana da Silva também no Facebook. Casemiro de Abreu. Fui aí várias vezes em Casemiro de Abreu, uma cidade histórica e uma cidade maravilhosa. Maria Mendonça São Luís no Instagram. Renato César. Renato, tamo junto, hein, Renato? Ele entrou agora aqui no Instagram. Abração. Leila Leite Matos entrou no Instagram. Elaine Viana de Leme. Um abraço a Leme. Conheço essa cidade maravilhosa, Leme. Wanderson, boa noite. Deus abençoe você também, Wanderson. Obrigado. Elaine de Limeira. Aldemir, meu pastor. Um abraço, Aldemir. Um abraço, viu? Carinho de vocês é muito especial. Seu Nilo saiu, entrou de novo. Seu Nilo, não me abandona, seu Nilo. Fabiano, boa noite, Fabiano. Fabiano, boa noite. M Socorro Brito, já falei. Carapicuíba, também conheço São Paulo. Fica ao lado de Osasco, eu ia sempre aí em Carapicuíba. Mas também é um lugar maravilhoso. Bom, eu quero que você... Nós vamos começar. Eu tenho muita coisa para falar nessa live. E eu não vou omitir, eu não tenho o caráter de mentir. Jamais. Pelo contrário, eu odeio mentira, odeio. Falsidade, hipocrisia não faz parte da minha índole. O caráter que eu tenho hoje é o de Deus, então mentira não tem. Então, daqui a pouco eu vou abrir um espaço para você. O que você quiser me perguntar, eu vou responder aqui pelo nosso Face e pelo nosso Instagram. Mas antes de falar uma coisa importante, eu vou começar pelo Salmo 119, versículo 71. Você vai entender por que muitas coisas de ruim e bom aconteceram com você. Tem coisas que acontecem de ruim, no momento que ela... De ruim, eu estou falando das coisas de ruim. No momento que acontece, Júlio Matos, que entrou agora, no momento que acontece, a gente não entende. Tem coisas de ruim que acontecem com você, Karina entrou também. Então, tem coisas de ruim que acontecem, ruim, estou falando das coisas ruins, você não entende. Por que aconteceu? Você não compreende por que aconteceu, com licença aqui, algo de ruim. Mas tudo tem um propósito. Tudo. Você sabia disso? Tudo tem um propósito. Tudo tem. Tem coisas que você não tem noção. Mas tudo tem um propósito debaixo do céu. Hoje você vai entender muita coisa. Hoje eu entendo. Tem coisas que nos aconteceram, que aconteceu comigo, aconteceu com você, e você não entendeu por que isso está acontecendo. Por que isso? Por que aquilo? Você não compreende. Mas com o tempo, você começa a entender o porquê daquilo. A minha mãe é assim. Quando eu sinto uma dor, eu ligo para minha mãe. Mãe, hoje ela está aqui do meu lado. Aí eu ligo para a mãe, eu estou sentindo essa dor aqui, aquilo outro. Toma isso, faz aquilo. A minha médica é minha mãe. Mas por quê? Porque ela adquiriu aos 70 anos dela, experiência, 71 ela está falando ali. Ela adquiriu experiências em 71 anos que eu ainda não adquiri. Ela passou por situações, viveu situações que eu vou viver ainda. E você também. Então, antes de eu falar certas coisas dos meus... Eu vou começar por aqui falando dos meus 30 anos na obra de Deus. Mas não foram 30 anos só na obra. Eu continuo... Aqui agora eu estou fazendo a obra de Deus. Então eu vou resumir esses 30 anos, muita coisa que me aconteceu.
e que acontece com muitos companheiros que fazem a obra de Deus. Muito. Sem omitir nada. Se você quiser perguntar alguma coisa, você pode ficar à vontade. Tenho medo de responder nada. Mas vamos lá. Salmo 119, versículo 71. Já abriram? Salmo 119, versículo 71. Já abriu? Aqui está aquela Taíde. Dona Isabela Pereira. Isabela, vou aí ver se você arranca dente bem, Isabela. Mas o meu você não vai arrancar não, o meu você vai dar só uma limpeza só, tá? Isabela, dentista, em Niterói, tem o consultório dela, excelente. Se ela botar um endereço aí, eu digo onde é o consultório dela. Em breve eu vou lá na Isabela lá fazer uma limpeza. Limpeza, aqui ó. Só uma limpeza, tá bom, Isabela? Áurea Celeste, hein? É possível considerar o trabalho da IUD como obra de Deus? Lógico. A Auricéia perguntou, já estou respondendo algumas perguntas. Lógico. A obra de Deus, Áurea, ela rompe as fronteiras da igreja. Por exemplo, tem gente que não participa de igreja nenhuma e ela leva comida aos pobres. Isso é obra de Deus. Ela, no frio, ela pega as suas roupas antigas e dá para os pobres. Isso é obra. Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento qual é? Amarás o próximo como a ti mesmo. Você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer a obra de Deus. A obra é o serviço a Deus. Tá bom? Deu para responder você, Áurea? Clica assim, ó, se deu, dá um ok se você compreendeu, tá? Deu um ok aí, eu vou falar mais coisas. Vanessa, tem um amigo meu que eu não vou falar o nome, que ele entrou aqui agora, que eu considero muito, gosto muito dele, ele sabe quem é ele, amo de verdade, ele entrou agora aí, ele tá ouvindo, vou falar mais coisas, tá? Ele tá assistindo aí, é um amigo meu de coração, pessoa que eu tenho um respeito muito grande, entendeu? Não vou dizer o nome dele, mas ele acabou de entrar aí. Salmo 119, versículo 71. Já posso ler? Depois você escreve qualquer pergunta que você quiser, eu vou responder. Mas deixa eu começar contando a minha história pelo Salmo 119. Davi diz assim, não é você não, viu, Davi? Foi-me bom ter passado aflição. Olha o que Davi diz. Foi-me bom ter passado aflição. Quem diz foi bom que o meu marido foi embora de casa? Quem diz foi bom eu ser demitido do emprego? Quem diz assim, foi bom o meu filho ter sido preso? Foi bom eu perder a minha casa? Foi bom eu ter ficado doente? Foi bom eu ter sofrido uma injustiça, uma humilhação, um descaso? Foi bom eu ter brigado com meu marido? Aflição significa algo que te atormenta. Ou Wesley Silva, que entrou no Face. Aflição é algo que te atormenta, que te angustia, que te aflige. Descobri que o meu filho é usuário de droga, foi bom. Descobri que o meu marido tem uma amante, foi bom. Quem diz foi bom? Quem diz? Quem fala que foi bom? Davi falou isso. Foi bom ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Eu só aprendi os seus decretos quando eu passei por aflição. Se eu não tivesse passado, decretos são as palavras, é a Bíblia, a vontade de Deus, o querer de Deus. Se Davi não passasse por essas aflições, ele não teria aprendido o que ele aprendeu. Isso tem tudo a ver com a minha vida e a sua vida. Se você não passar, por exemplo, se você nunca passou por dúvida ou dúvidas, você não sabe como vencer.
você não pode ensinar ninguém a vencer dúvida, você nunca teve dúvida. Você, vamos dizer assim que você nunca foi injustiçado. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Você nunca foi injustiçado, nunca. Você nunca foi injustiçado. Você não sabe a dor que é uma injustiça, você nunca foi. Você sempre teve tudo, você não perdeu nada. Você não sabe o que é perder. Você nunca foi contrariado. Você não sabe o que é ser contrariado. As pessoas sempre te fazem a sua vontade, o seu querer. Você não sabe o que é tristeza, o que é medo. Você nunca teve medo. Exemplo. Então, a aflição que Davi passou foi bom, porque ele pôde aprender o decreto, o caminho de Deus. Eu sei que ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto. Mas eu confesso, o Rodrigues que entrou agora, que todas as minhas aflições, angústias, tristezas, injustiças, dissabores, o Fabiano Pereira, eu aprendi muito. Eu aprendi muito, mas muito, muito, muito. E Davi diz isso, foi bom eu ter passado por isso. Se ele não tivesse passado, ele não ia entender, ele não ia aprender a vontade de Deus para a vida dele. Então eu sei que tem situações, Michel, que você não entende por que você foi discriminado, por que você foi excluído, por que algo deu errado, por que você teve prejuízo, por que você... Tem coisa que você não entende por quê. Por que eu adoeci? Mas eu era saudável. Do nada eu adoeci. Para você aprender alguma coisa. Ah, mas o meu marido... descobri que o meu marido tem uma amante, mas meu casamento era perfeito. Se fosse perfeito, ele não tinha arrumado uma amante. Mas você só aprendeu e só vai aprender a lidar com isso porque você descobriu que ele te traiu. Então, ninguém diz foi bom sofrer. Davi disse, foi bom. Porque eu aprendi. E na obra de Deus, eu sofri muito. E aprendi muito. Aprendi a compreender as pessoas. Aprendi, ao longo dos anos, a sentir a dor das pessoas, porque eu senti, e ensinar elas. Se eu não tivesse passado coisas que eu passei, hoje eu não estaria aqui fazendo essa live para orientar você. Eu não estaria aqui para te ajudar. Eu só estou aqui porque não é porque eu não me considero ex-pastor. Eu não me considero. Eu sou servo de Deus. Nasci para isso. Só para você ter noção, quando a minha mãe foi à igreja a primeira vez, ela disse que olhou no altar, eu nunca esqueci isso. E ela olhou no altar e falou assim, é meu filho. E eu não estava na igreja, eu estava no mundo. Dali em diante, eu entrei na igreja e até hoje eu prego a palavra de Deus como eu estou pregando agora aqui. Então eu nasci para servir a Deus. Mas tem situações que você tem que passar. Eu vou falar algo sobre a obra. Eu sei que tem gente aí querendo ouvir, eu vou falar. Mas deixa eu explicar o Salmo 119. Foi bom. Muita coisa que você passou. Decepções, traições, desilusões, traição de amigo, traição de namorado, traição do filho, traição... Foi bom. Pastor Raul, mas eu não entendi nada, eu não aprendi. Ah, porque você não quis aprender. Mas as aflições é para nos ensinar que não pode, ensinar que pode, ensinar que você não pode se abaixar a cabeça, ensinar que você não pode se entregar, ensinar que você tem que ser humilde, parar para ouvir. Cada aflição ensina alguma coisa. E se você não aprendeu, você vai passar de novo pela mesma aflição. Você sabia disso? Se você não aprendeu com aquela aflição, você vai passar de novo. Mas se você aprendeu, você vai superá-la. Você vai vencê-la.
e vai poder ensinar outras pessoas a vencer. Por que você vai poder ensinar? Porque você passou. Por exemplo, Moisés, tem gente que... Eu não quero o deserto, nem quero que você passe, nem quero passar. Eu não estou dizendo que a gente gosta de sofrer, não. É ruim. Mas olhando por outro lado, é bom porque a gente aprende. Aprende a confiar mais em Deus, aprende a não depender das pessoas, aprende a não esperar favor de ninguém, aprende a andar com as próprias pernas, aprende a orar mais, aprende a ler mais a Bíblia, aprende a depender mais, aprende a ser forte. As aflições te ensinam a ser forte. Olha que coisa maravilhosa. Moisés, quando matou o egípcio, fugiu para o deserto. Ele podia fugir para outra cidade, fugiu para o deserto. 40 anos. Quando voltou para o Egito, ele guiou o povo pelo mesmo deserto. Porque Gerson, por que ele pôde, Silvana da Silva, por que ele pôde guiar o povo pelo deserto? Sidney Santos no Face. Por quê? Porque ele passou por aquilo. Ele conhecia cada caminho, cada beco, cada viela, cada canto do deserto. Os perigos, onde tinha água, onde tinha sombra. Ele conhecia o deserto na palma da mão. As aflições servem para isso, para aprender. Lição. Por exemplo, deixa eu falar aqui, já eu vou entrar, o Carlos, que entrou agora. Carlos, eu mesmo. Olha só, eu aprendi o que é estresse. Eu aprendi como vencer o estresse. De vez em quando a gente se estressa, mas eu aprendi. Eu não sabia o que é... Eu estou falando de mim. O que é cortisol? Você sabe o que é cortisol? Hormônio do estresse. Eu aprendi... Eu sei que tem coisas aqui que você sabe e muitos não sabem. Eu aprendi o que é a testosterona. Eu cheguei na idade que eu tinha que aprender. Eu aprendi que eu tinha que fazer exercício físico. Por exemplo, eu faço um fortalecimento para o ombro. Exercício físico. Eu aprendi porque eu rompi o ombro. Eu tive uma lesão no ombro. Então, eu estou dando esses pequenos exemplos de coisas que eu não sabia e eu aprendi. Passando. Eu vou falar de uma injustiça que eu sofri na obra. Eu vou falar. E eu vou falar por que existe, não só na obra de Deus, na família, nas casas, nas empresas. É porque as pessoas olham só a obra. A obra de Deus, por mais que ela seja a obra de Deus, ela é conduzida pelo homem, pelo ser humano, e vai ter falha. Eu já fiz alguma injustiça com alguém, honestamente? Eu vou colocar aqui... Opa, com licença. Eu vou colocar aqui, eu vou olhar bem para você. Bem para você. Eu, conscientemente, já fiz alguma injustiça? Conscientemente, não. Odeio injustiça. Mas acredito que inconsciente devo ter feito. Porque eu quis? Não. Eu não tenho maldade nenhuma no meu coração. Nenhuma. Então, em todo lugar, existe injustiça. Eu vou contar uma injustiça que eu sofri na obra e vou explicar por que existe injustiça. Por que existe injustiça? Mas antes, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu já falei que foi bom ser afligido, mas deixa eu ver aqui. Faz alguma pergunta. Quem quer perguntar? Vanessa Pires. Alguém quer perguntar alguma coisa? Antes de eu falar de uma injustiça que eu sofri na obra, quem aí quer fazer alguma pergunta? Deixa eu aproveitar aqui e nessa live aqui responder alguém. Davi tá aqui, não vai dormir não, né, Davi? Não vou não. Ah, então tá bom. Deixa eu ver lá. Vamos ver, eu quero responder alguma pergunta. Escreva aí alguma pergunta que eu vou responder. O senhor não é mais pastor? Deixa eu ver aqui, subiu aqui a Eliane. Eliane, eu não sei se você já ouviu falar, mas o homem consagra. Deus sagra. Quando a unção vem de Deus, nenhum homem tira. Só Deus tira.
Quando você é ungido por Deus, não tem ex. Ah, mas hoje eu conheci um pastor que se afastou, foi para o mundo, sim. Mas uma vez ungido para sempre. Ele escolheu um caminho errado. Eu continuo servindo o meu Senhor e fazendo aquilo que eu fui chamado. Não sei se eu te respondi. Tá bom, Eliane? Tanto que eu estou aqui agora. É que assim, só existe uma igreja no mundo? Só uma. Se eu for para uma praça pregar, se eu for para um hospital pregar, eu posso. Ainda mais por causa da unção que Deus me deu, que não é minha, é de Deus. Então parece que para algumas pessoas, se ele deixou de pregar naquela igreja, ele não é mais pastor. E se ele for pregar em outra igreja, vou responder você, ô Inês. Ela perguntou se eu pretendo eu pretendo ser de outra igreja. Então, se ele vai pregar em outra igreja, não é mais pastor? Isso aí, Elaine, é coisa é o ensinamento errado. Primeiro que vamos dizer assim, o líder, como é que eu vou dizer? O Bispo Macedo, ele começou em outra igreja. O Bispo Macedo começou em outra igreja. E hoje ele fundou a Igreja Universal. Quando ele saiu da outra igreja, ele deixou de ser pastor? Não. Servir a Deus está muito além de ser da igreja. No céu, qual é a igreja que você vai... Quando você chegar no céu, Jesus vai falar assim, qual igreja você é? Qual igreja que você pertence? Ele vai falar isso para você, qual igreja que você pertence? Essa vai ser a pergunta de Deus? Qual igreja que você... Você é dessa igreja, vem para cá. Você... Não, no momento, a minha igreja, no momento, ela perguntou se eu pretendo ir para outra igreja. A minha igreja, no momento, é vocês. A minha igreja é vocês. O Dione perguntou aqui, pastor, me tira uma dúvida. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela demora quanto tempo para começar a dar os frutos? O Dione, após receber o Espírito Santo, do Espírito Santo, todos os frutos já estão dentro de você. Agora, depende de você dar liberdade para o Espírito Santo te usar como ele quer te usar. Por exemplo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho domínio próprio. Mas se eu não quiser me dominar? Eu tenho o Espírito Santo e eu tenho amor. Mas se eu não quiser tratar com amor? Se eu não quiser tratar com amor? Deu para entender? Então, vamos lá, mais alguma pergunta? Como o Senhor se sente depois de ter saído de pastor? Eu não saí de pastor. Eu só parei de pregar num altar e estou pregando aqui no YouTube. Então eu me sinto maravilhoso. Ixi, é que eu tô olhando, eu tô tanto no Face, eu tenho que colocar aqui, eu tô tanto no Face como no Instagram. Como é que eu me sinto? Maravilhoso. Feliz, em paz. Mais forte que antes. Deixa eu ver aqui. Aprendi muitas coisas boas. Agradeço muito. Obrigado a... Quem é? A Eliane de Jesus Gomes. Mais alguma pergunta? Porque eu quero falar de uma injustiça que eu sofri. Pastor, aqui é a nossa igreja sem... pastor, aqui é a nossa igreja. Sem título. Você... aqui é a nossa igreja sem título. Você é muito abençoado. Obrigado, Ih, rapaz, o nome aí não entendi todo. Tá mais uma referência. Então a minha igreja é vocês. Eu sou a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. É que a gente está acostumado... Quem foi que construiu o primeiro templo? Nasceu de Davi. O que Deus falou para Davi? Eu não habito em casas, resumindo, feita pela mão dos homens. Eu habito dentro... Você, a maior igreja, a igreja que vai ser salva, não é a de 4 paredes, aquela com os templos bonitos ou templos simples. É você. Mais uma pergunta antes de eu falar de uma injustiça minha e de uma injustiça bíblica. O senhor pretende continuar replicando o ensino teológico em que URD ensina? YouTube, Instagram e Facebook. Por enquanto. O senhor foi meu pai na fé. Azevedo! Um abraço, Azevedo. Cássio. Eu sei que... meu amigão, de coração, viu? Obrigado. Admiro muito o senhor, grande homem de Deus.
independente da igreja, o Senhor é ungido por Deus. É isso aí que faz a diferença. A diferença não é a pessoa, mas é o que está dentro da pessoa. Mais alguma pergunta antes de eu entrar na injustiça? Qual o maior ensinamento que o Senhor aprendeu na IURD? Eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu podia ficar a noite toda falando, mas uma coisa que eu aprendi recente é não ferir. Porque eu fui ferido. E quando eu fui ferido, eu estou respondendo a pergunta aqui. Quando eu fui ferido, doeu. Mas doeu muito. E aí entra o Salmo 119. Eu aprendi a não ferir. A dor que é quando uma pessoa é ferida. Eu aprendi a não ferir. Inclusive, deixa eu falar aqui, tem uma pergunta aqui. Ô Maria de Lúcia Teixeira, se eu não ler a sua pergunta, você escreve de novo, tá? Deixa eu responder ele aqui. Eu passei por uma igreja, eu vou falar, no Maranhão, e que quando eu cheguei nela, tinha um rapaz que ele ficava sempre assim, ó. Sentava na última poltrona. Aí quando eu chamava os grupos, ele fazia parte de um grupo. Ao invés dele vir, ele pegava e ia embora. Aí teve um dia que eu falei assim, chamei o pastor auxiliar e falei assim, vem cá, quem é esse cara? Por que ele fica assim zangado? Sempre com a cara fechada. Mas eu estava recente chegado nessa igreja. E aquilo me incomodou. Mas me incomodou, não tenho vergonha de falar não, pra pior. Eu falei, pô, esse cara é orgulhoso, tem algum problema? Porque o cara tá sempre com a cara fechada. Aí entra o que eu aprendi a não ferir. Do nada eu chamei ele e falei, vem cá. Ele deve estar assistindo, o irmão dele está assistindo aqui e sabe que é verdade que eu estou falando. Aí eu chamei ele e falei, vem cá. Eu preciso que alguém tire foto para me postar no meu Instagram. Você pode tirar? O pessoal só fez isso. Aí eu descobri que ele tinha um defeito no olho, que ele tem um olho meio assim torto, coitado. Quer dizer, coitado não, é uma pessoa maravilhosa, desculpa a minha expressão. Mas ele olhava assim por causa de um defeito no olho. Rapaz, eu tratei esse rapaz com tanto amor. Mas assim, era para me ferir ele, era para mim, assim, ofendê-lo, maltratá-lo. Mas eu não o fiz. Foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa igreja. Então eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi na IURD é não ferir, porque fui ferido. Fui ferido. Então eu senti a dor do que é ser ferido, magoado, ofendido, injustiçado, humilhado, tá? A Maria lá no Facebook, se quiser escrever de novo, tem mais alguma pergunta? Porque eu quero falar de uma injustiça. Qual o maior ensinamento que o senhor aprendeu na IURD? Ô Vanessa, eu já falei, né? Aprendi muito. Aprendi a ser um pai melhor, aprendi a ser um marido melhor. Deixa eu ver aqui, o Renato César. Então, na verdade, a obra de Deus Peraí, Renato. Na verdade, a obra de Deus nada mais é menos que fazer a vontade de Deus aqui na terra. Também, Renato. Renato, você lembra o que Jesus falou, Renato? Que a comida dele, a obra de Deus era fazer primeiro a vontade. Tem gente que faz a obra, visita hospital, presídio, mas não faz a vontade. Mas quem faz a vontade, faz a obra. A Elaine, pastor Raul, o senhor concorda que a Fogueira Santa agora não faz parte da Universal? Olha, eu assim, eu fazia todas as Fogueiras Santas. Eu fazia. Eu também sacrificava. Então eu não posso falar que é uma coisa errada, porque eu não estou falando que eu mandava as pessoas fazerem, não. Eu estou falando que eu fazia. E até hoje eu vou sacrificar, porque não existe vitória sem sacrifício. Mas assim, o sacrifício maior não é só pegar o dinheiro, o carro, a casa. É você sacrificar a sua vontade. Quando Abraão deu Isaque, ele não estava dando Isaque. Ele estava negando ele próprio. Então, no material,
se vê o espiritual. Se vê se vê o emocional. Ele se desprendeu do filho. Tá? E eu também não posso. Eu não estou aqui para mentir, eu estou aqui para falar a verdade. Tá bom? Quem mais aí é verdade? Mais alguma pergunta antes de eu falar de uma injustiça? Mais alguma? Pessoal, é muita coisa para falar, mas eu creio que está sendo bom. Falou tudo, Nilza. Obrigado, Nilza. Mas eu tenho uma injustiça que eu vou falar, que eu passei. Olha, eu vou falar já já. Quem mais aqui? Falou tudo, a Nilza. Mais alguma pergunta? Maria, dá para você repetir a pergunta aí, por favor? Porque eu já quero entrar numa situação aqui que eu quero falar. Lá no Facebook, seu Nilo... Voltou de novo, seu Nilo. Áurea, o ex-bispo Alfredo reconheceu que o ensino da IUD era errado. O senhor também reconhece isso? Olha, eu não posso falar por ele, eu posso falar por mim. Eu não posso falar por outros pastores, eu posso falar por mim. Tudo que eu ensinei foi bíblico. Inclusive, a minha preocupação como um servo de Deus, um pastor, sempre foi passar o que Deus queria que eu passasse. Eu sempre me preocupei em pregar o que Deus queria. Já teve vezes de eu chegar no altar para pregar uma coisa e pregava outra. Quer dizer, eu ia pregar uma palavra e na hora Deus mudava, eu pregava outra. Pregava o que Ele queria. Então, todas as vezes eu sempre me preocupei em pregar o que Ele queria que eu passasse. Não o que eu achava, não o que eu pensava. E sempre a Bíblia. Como agora, eu pedi você para abrir em Salmo 119. Eu pedi para você abrir em Salmo 119. Eu pedi. Versículo 71. Mais alguma coisa? Tem alguém quieto aí? Até hoje eu tenho esse CD guardado. Foi opção sua sair da Universal? Pessoal, eu não saí da Universal. Eu não estou pregando no altar da Universal. Uma coisa, eu sou de Deus. Acima da Universal, pessoal, uma vez eu fui evangelizar uma senhora e ela bateu no peito e disse assim, eu sou católica. Aquilo me feriu muito, no sentido de que mais importante do que ser batista, metodista, universal, assembleia, é ser de Deus. Seja de Deus. Não fique preocupado em ser da igreja. Sou isso. Bom, eu vou na Bíblia. Olha o que Deus falou. Se alguém tiver que se gloriar-se, glorie em me conhecer. Quer se gloriar em ser, em ter? Glorie em conhecer o Senhor. Mais alguma pergunta antes de eu falar aqui? Pastor, como eu devo tratar as pessoas que cometeram injustiça comigo dentro da igreja? Já vou falar sobre isso e vou ser um exemplo para você, tá bom? Meu amigo Laurindo entrou, Aquilma entrou. Mais alguma pergunta, pessoal? Placa de igreja não salva ninguém. Nunca salvou e nunca vai salvar. É que as pessoas se apegam mais às religiões. Eu sou católico, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou aos títulos. Eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou... O glorioso é ser de Deus. Pastor, por que a Universal ensina a pessoa a ser universal? Bom, eu ensinei as pessoas a serem de Deus. Nunca ensinei ninguém a me seguir, me servir. Não, eu sempre foquei o meu ensinamento em Deus, tá? O Will diz assim, pastor, eu faria pastor, eu falei que aqui em Sussuarana teve uma fogueira santa que o Senhor deu uma de cantor, gravou até um CD e até hoje eu tenho guardado. Não faça isso. Deus abençoe, Will. Aí, é verdade, nós gravamos um CD, eu e o tecladista, para construir o nosso sacrifício, entendeu? Eu lembro, foi isso mesmo, foi músicas bonitas. Manda para mim aí grava aí no pendrive, manda para mim, por favor. Tava boa a música? Cantei bem? Com essa voz toda aqui, Hein, Will? Um abraço a essa Sussuarana. É verdade, Will. Para construir meu sacrifício. Mais alguma pergunta? Eu quero falar de uma injustiça aqui. O Senhor concorda que a Universal é uma faculdade da vida? Não só a Universal, como, assim, vamos dizer assim, todas as igrejas, não só a igreja. A vida é uma faculdade. Olha o que nós falamos do Salmo 119. Davi disse, foi bom eu ter sido afligido porque eu aprendi.
A vida é uma escola. Eu servi o exército, eu fui cabo do exército. Também é uma escola. A vida é uma escola que nos ensina. Nos ensina que não e que sim. Nos ensina o que é certo e nos ensina o que é errado. O senhor concorda que a Universal é uma faculdade da vida? Respondi. Mais alguma pergunta antes de eu falar? A Maria Lúcia, ela diz aqui, é cantor e o meu Deus, eu me lembro, eu tinha também esse CD, mas, deixa eu botar aqui, mas acabou, você tem mas acabou, você tem, que legal, obrigado, Dona Maria Lúcia. É Dona Maria Lúcia Teixeira, Vânia? É ela? Dona Lúcia, Dona Maria Lúcia. Um abraço para a senhora e suas netinhas. A senhora mora no nosso coração. Desculpa, pastor, não consegui ouvir a sua resposta. Escreve de novo, Johnny, por favor, porque agora eu também não lembro. Yuri, o senhor saiu da IURD? Eu não estou pregando no altar da IURD, mas eu estou pregando aqui no YouTube. Isso aqui é uma pregação, tá bom? O Yuri falou, o mesmo, saudade do senhor em Osasco. Yuri, foram 2 anos e 9 meses, quase 3 anos em Osasco. Para mim foi uma outra escola ali, aprendi muito. Cometi erros que eu não cometo mais. Eu cometi erros. Eu aprendi muita coisa em Osasco. Muito. Tô sendo sincero, tô sendo transparente. A gente também erra, tá bom? E eu aprendi muita coisa em Osasco. Mais alguma pergunta? Sou bom cantor não, pessoal. Essa voz toda aqui, tá? Mas nós gravamos um CD mesmo lá em Sussuarana. Depois do batismo com o Espírito Santo, quanto tempo? Já respondi essa aqui do fruto, Johnny. Johnny, você tem o Espírito Santo, todos os frutos estão dentro de você. Mas o Espírito Santo só pode usar se você permitir ele te usar. Vamos lá, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, mas se eu não quiser me dominar, se eu não quiser, olha o que diz lá em Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe, além dos dons, o poder. Mas aí o Espírito Santo não nos obriga a ser ou fazer o que nós não... Pode deixar. O Espírito Santo, ele não nos obriga a fazer o que nós não queremos fazer. Ele não pode obrigar você a amar se você não quiser amar. Não sei se eu fui... Essa é a resposta, ô Johnny. Deu para você entender? Você tem o Espírito Santo, os frutos estão dentro de você. Agora, depende de você. Depende de você. Quando a pessoa aceita Cristo, ela é selada com o Espírito Santo ou ela tem que buscar? Tem que buscar. Uma coisa é você... Batismo nas águas é o arrependimento. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. É verdade, Eliane que fez a pergunta? Eliane não, deixa eu ver quem fez a pergunta. Áurea, é verdade que existem pessoas que têm o Espírito Santo e não sabem que têm. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando muda o seu interior. Você não odeia mais, você não consegue ter mágoa, você não consegue ter ódio. Quando muda a sua forma de pensar e de sentir. Essa é a prova de que a pessoa tem o Espírito Santo. Quando muda. Tá? A Eliane aqui, deixa eu ver. Gosto muito da dona Vânia. Me deu muitos conselhos. Eliane de Jesus Gonçalves, São Luís, né? Um abraço, dona Eliane. Vânia tá aqui do meu lado. A cachorrinha latiu, ela já quer levantar. Maria Pereira. Olá, pastor Raul. Tudo bem? Tem com o senhor... Um forte abraço para o senhor. Deixa eu postar aqui, pessoal. E para sua querida esposa. Eu sou obreira Márcia Pereira. Irmã. Deixa eu ver aqui, Márcia. A irmã do Paulo Martim, que o senhor conhece. Belém? Se for, acredito que se for Belém, conheço um Paulo, meu amigão aí de Belém. Conheço vários Paulos, mas se for de Belém, também o conheço. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. A primeira injustiça que houve foi quando Caim matou o seu irmão, Abel. Você vê que essa tragédia aconteceu
Podia ter acontecido em qualquer outro lugar, em qualquer âmbito. Danilão, um abraço para você, meu irmãozão. Mas aconteceu na família. A injustiça que Caim cometeu aconteceu no seio do lar, na casa, na família. Um irmão matar o outro. Então, o que isso quer dizer? Se um irmão foi capaz de matar o outro, Caim e Abel, imagine, por isso que você vê injustiças dentro das igrejas. Por isso que... E não é só dentro das igrejas. Você vê injustiça nas empresas, nas lojas, um funcionário com inveja do outro inventa a injustiça do filho contra a mãe, da mãe contra o filho, do marido. Caim, ele abriu caminho para todo tipo de injustiça. Não é só em uma igreja específica. Todas as igrejas há injustiça. Uns conscientes, outros inconscientes, mas há. Eu já sofri muitas delas. Se você me perguntar assim, mas o senhor já cometeu alguns erros? Já. A gente tem que ser sincero de falar. De imaturidade, sim, muitos. Mas maiores foram as injustiças que nós sofremos. Só que nessas injustiças que eu sofri, que foram muitas, não foi uma. Tem gente que me conhece aqui, não foi uma, foram várias. Eu aprendi uma coisa que eu quero dividir com você. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi que se eu guardo, quem se prejudica sou eu, quem vai para o inferno sou eu. E uma coisa que eu sofri muitas injustiças, mas eu aprendi uma coisa. Olha só, preste atenção nisso que eu vou te falar. Quando uma pessoa fere, é porque ela está podre por dentro. E ela quer passar a mágoa, o ódio, a raiva que é dentro dela para dentro de você. Então eu nunca, em algumas injustiças que eu sofri, eu deixei aquilo me afetar, eu deixei aquilo me atingir. Algumas sim, me abateram muito, mas me machucaram muito, me decepcionaram muito. Chorava, ficava triste. Mas eu aprendi a depender só de Deus. Eu aprendi a orar mais, a ler mais a Bíblia. Eu aprendi a ser mais forte, mais resistente. Eu aprendi a tratar as pessoas com carinho, com amor. Eu aprendi a tratar as pessoas com carinho, com amor, porque eu sofri, eu passei, eu gemi, eu chorei. Vai pra cá, ia pra lá, vai pra lá, e gritava na minha cara. Gritavam na minha cara. E eu sempre assim, ó. Silêncio. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô com a minha esposa. Por isso que eu estou aqui. Porque essas injustiças, elas não me fizeram mais fraco. Essas injustiças, elas me fizeram muito mais forte do que eu era. Me ensinaram a respeitar as pessoas, me ensinaram a tratar bem as pessoas, me ensinaram a compreender a dor das pessoas. Eu sei, eu já trabalhei com pessoas que elas, dentro da igreja, eu já trabalhei com pessoas que elas não aprendiam, elas feriam os outros, feriam, mas quando elas eram feridas, elas ficavam uma seda, um anjinho. Aí perdiam. Quando elas voltavam a ter de novo, elas voltavam a ferir as pessoas. Mas eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender. Mas eu confesso que eu aprendi muito. E tenho mais para aprender. Não aprendi tudo, não. Eu tenho mais coisa para me aprender ainda. Mas as injustiças que eu sofri me ensinaram que Deus é justo. O homem é injusto, como Caim.
E outra coisa, não espere dos homens, espere de Deus, porque você vai se decepcionar, como eu já me decepcionei. Eu já me decepcionei. As lutas que eu passei, elas me ensinaram a depender de Deus, a buscar mais a Ele, a me apegar mais com Ele. Tanto que hoje eu não estou pregando no altar da igreja. Mas graças a Deus eu estou me sentindo mais forte que antes. Porque a minha comunhão com Deus não mudou. Hoje de manhã, domingo, eu levantei e fui ler a Bíblia. Todo dia eu leio a minha Bíbliazinha, eu já li hoje. Já falei com meu pai, já fui à igreja hoje. Você já foi à igreja hoje? Eu já fui. Então, Davi disse, foi bom eu ter sido afligido, porque eu aprendi os seus decretos. Nas lutas que eu passei, eu aprendi a cuidar da minha saúde. Eu aprendi a cuidar do meu casamento, cuidar da minha filha, da minha esposa. Eu aprendi a cuidar das pessoas. Eu cometo erros, mas eu aprendi. Eu sei que eu estou falando com pessoas que você... De repente você queria ouvir outra coisa de mim. Não, jamais você vai ouvir o mal de mim. Porque se eu falar... Se você ouvir o mal, significa que o mal está dentro de mim. Não. Você já viu aquela história das flores? Que um cara deu lixo para um rapaz. Deu lixo numa bandeja. Aí ele tirou o lixo, botou as flores e deu as flores. Aí perguntaram assim, você recebeu lixo, por que você deu flores? Ô Taiga, que entrou aí agora, Taiga. Aí ele disse assim, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Quem dá ódio é porque tem ódio. Quem dá amargura é porque tem amargura. Quem dá injustiça é porque tem injustiça. Quem dá amor é porque tem amor. Eu aprendi muito com as injustiças que eu sofri. A valorizar mais a Deus, a valorizar mais a família, a cuidar mais de mim, fazer exercício físico, a cuidar da minha saúde, tomar vitaminas, muita coisa eu aprendi. Inclusive, aqui em Romanos capítulo 5, eu quero dividir com você, para a gente terminar e orarmos, Romanos 5:3. 5:3 diz assim, Romanos 5:3 diz assim, presta atenção, Davi, e não somente isto, Paulo fala, mas também nós gloriamos, olha só, tem gente que se gloria em ser da igreja A, B, C, D, F, G, H, ele disse, mas também isso, nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem se alegra nas tribulações? Paulo manda se alegrar nas tribulações. Tribulações. Por quê? Aí você fala, quer dizer que o senhor está mandando aceitar a derrota? Não. Aprender com as tribulações. Aprender com as ofensas, aprender com a injustiça. Aprenda. Tire boas lições dessa luta que você passou ou está passando. Aí diz assim, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação faz você ser mais cascudo, mais perseverante. E a perseverança, experiência. Como é que você vai ter experiência se você não foi atribulado, se você não aprendeu a perseverar? Tem gente que tem 60, 70, 50 anos de idade e não tem experiência, que nunca passou aquilo. Por exemplo, uma vez eu entrei no centro, eu fiz 3 cirurgias, fiz 4 cirurgias. 3 de hérnia e uma do dedo que quebrou. Inclusive quebrou aí na Bahia, viu? O dedo. Eu nunca tinha entrado num centro cirúrgico. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que lugar, uma lâmpada assim. Aí eu botei o avental, que fala? O avental, a veste lá no hospital, no quarto, e fiquei de cueca. Aí entrou a enfermeira assim, bem normal, falou, tira a cueca. Eu falei, tira a cueca? O senhor tem que tirar a cueca. Aí eu fui andando com maior vergonha. Eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico. Então,
Para você ter experiência, tem que passar. Eu sei que dói a injustiça que você sofreu, foi excluído da igreja, tirado de obreiro, de pastor, tirado disso. Eu sei que dói perder o marido te traiu, o filho. Eu sei que dói. Mas tem um lado positivo para tu aprender alguma coisa dessa aflição, dessa tribulação. Eu aprendi muito. E eu agradeço a Deus pelas coisas que eu passei, porque hoje eu me considero uma pessoa melhor. Se um dia o senhor for vir pelo interior de São Paulo, passa na IUD de Limeira, visita nós, pois aqui todos gostam do senhor e da sua esposa e filha. Nos abençoou bastante. Obrigado, Carlos. Um abração. Então vamos lá. A tribulação produz perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tá vendo? Vamos lá. Tribulação produz perseverança, experiência, esperança, que a esperança não confunde, que é derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Todas as lutas. Olha, eu nunca tive na obra vida fácil. Lugares difíceis. Eu me lembro que quando eu fui para Garanhuns, estou falando da minha história, falando da minha experiência. A primeira vez foi muito bom. Mas a segunda vez foi muito difícil. Sabe por quê, Maico? Porque, honestamente, eu não queria voltar para lá, porque eu já tinha passado. A minha vontade não era ir. Eu poderia ir para qualquer outro lugar, até mais difícil que Garanhuns, mas de novo para o mesmo lugar. Mas você vê como é que é as coisas, né? Quando eu cheguei em Garanhuns, o pessoal festejou. As pessoas tudo alegre, ele voltou, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. E eu assim, ó, ninguém sabe disso, mas eu tô confessando. Eu assim, ó. E as pessoas, ele voltou, o raio caiu de novo. E eu assim. Quer dizer, naquele momento eu estava pensando em mim. Eu não queria ter voltado para lá, não pelo lugar, o lugar é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, um frio. Você sabe que existe não, 2, 3 cidades em Pernambuco que faz frio, mas frio. Garanhuns é uma cidade linda, pessoas maravilhosas. Mas eu não queria ter ido, eu queria conhecer outro lugar. Foi difícil, até que um dia eu falei, peraí, meu Deus, eu vou ajudar essas pessoas, o Senhor me mandou para cá, eu vou fazer a diferença. Tá vendo? Em tudo a gente aprende alguma coisa. Essa luta, essa tribulação vai tornar você mais paciente, experiente, maduro. Não olhe para o lado negativo. A moeda tem 2 lados. Olhe para o positivo. Tá bom? O povo amava o Senhor. Lá, amava Azevedo. De onde Azevedo? O povo amava o Senhor. Mas lá, aliás... Aí ele diz assim, mas lá, aliás, te ama. Gostava demais das suas pregações. Eliane de Jesus, obrigado, dona Eliane, gostava. Mas continua assistindo. Eu tenho um canal no YouTube, Raul Nascimento Oficial. Todos os dias eu estou orando às 17h45. Raul Nascimento Oficial no YouTube. Garanhuns, Gravatá e Caruaru, Renato César. É isso aí, Renato. Eu passava por ali, pro Gravatá, pro Caruaru e chegar em Garanhuns, uma cidade linda. Você conhece aí também, ô Renato? Garanhuns, que você é do Rio, não é isso? Pastor, o senhor poderia falar de novo qual foi o versículo? Eu li Salmo 119, versículo 71, Salmo 119, versículo 71, e Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Romanos 3, 4 e 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5 e o Salmo 119, versículo 71. Garanhuns, Azevedo. Azevedo, Garanhuns. Sussuarana, Salvador, Bahia, Edivan. Renato, tu é de Pernambuco? Renato, tu falou para mim que me conhece. Foi tu que falou para mim conhecer Afogados? Foi você, Renato? Diz aí sim ou não, Renato. Juan Gama Santos. Fala, Juan.
Isabel Cristina, um abraço, Isabel, no Facebook, Ana Cláudia do Facebook. Bom, chegamos no momento da oração. Vamos orar comigo? Se você, como eu, foi injustiçado, humilhado, excluído, envergonhado, pisado, maltratado, escorraçado. Olha, você pode estar certo que o honrado não pode ser honrado. O exaltado não pode ser exaltado. Só uma pessoa pode ser honrada. Afogados, sim. Eu lembro que você falou. A gente passa em tantos lugares, ô Renato, que a gente às vezes acaba esquecendo dos lugares e conhece muita gente. Quando começa a falar, eu lembro, mas a gente passamos em muitos lugares, em muitos. Recife 2 vezes, São Paulo 2 vezes, Rio 2 vezes, Maranhão, Bahia, Natal, Paraíba, Belém. Então você imagina só, né? Vamos orar? Deixa eu preparar aqui o fundo musical. Deixa eu preparar aqui, ó. Cadê o fundo, rapaz? Cadê o fundo? Aqui, achei. Vamos lá, Davi. Você vai orar comigo, Davi? Uhum. Aparece aqui, Davi. Davi, manda um pastel pra mim lá, tá, Davi? Tá. Tá bom, Davi. O Davi, eu chamei o Davi para participar, o Davi quis participar. Vamos orar comigo? Pessoal, eu respondi o que eu tinha que responder. Injustiça existe em tudo quanto é lugar. Mas não olhe para as injustiças que você sofreu. Olhe para Deus. Não suje o seu coração por causa dos maus. Não suje a sua alma, não perca a sua salvação por causa de ninguém. Para terminar, eu fui fazer uma visita uma vez lá em Sussuarana, numa casa de uma ex-obreira que ela estava afastada há 8 anos da igreja. Quando eu entrei, ela me tratou tão mal, mas tão mal. E ela disse assim, aquele pastor me fez isso, me fez aquilo, me fez... Não foi eu não, foi um outro pastor. Aí eu falei assim, onde ele está? Que eu vou trazer ele aqui para conversar com você, para te orientar. Aí ela virou para mim e disse assim, Eva, o Senhor foi uma bênção na vida do meu esposo, Deus usou muito o Senhor, obrigado, viu? Aí eu falei, cadê, onde está esse pastor? Ela falou assim, ele já saiu da igreja, está no mundo. Quer dizer, quem feriu ela saiu, estava no mundo, perdido, e ela ainda estava guardando mágoa dele. Pessoal, sabe por que a gente se... Eu já me decepcionei na obra com várias pessoas. Não todas, algumas. Sabe quando a gente se decepciona com alguém? Quando você deposita uma confiança nesse alguém que só deveria depositar em Deus. Vamos orar? Vamos lá. Meu Deus, a verdade é que sempre vai existir um Caim para matar o irmão. Sempre vai ter alguém invejoso, maldoso, perverso, ruim. Isso aconteceu dentro de casa. E era irmão de sangue, não era irmão da fé. Se isso aconteceu com irmãos de sangue, imagine o que não acontece com irmãos da fé. Mas eu peço, meu Deus, assim como no meu coração e mente não tem mágoa, não tem ódio, não tem, eu não estou olhando para o que eu passei, eu não estou olhando para o que eu sofri, eu estou olhando para aquilo que eu posso fazer. Eu nunca fiz uma live tão grande assim no YouTube. Eu estou olhando para as pessoas que eu posso salvar, ajudar. Eu não estou olhando para o meu passado, eu estou olhando para o meu futuro. Meu Deus, faz essa pessoa que foi traída pelo marido, traída, enganada pelo pai, pela mãe, pelo filho, traída na sua igreja, decepcionada, maltratada, humilhada, injustiçada, envergonhada, como eu fui. Se eu falasse aqui, eu ia falar mais coisas, mas dentro de mim não há nada podre. Eu só falei coisa boa porque é o que está dentro de mim. Tira dessa pessoa essa amargura, esse ódio, essa raiva. Remove da mente, da alma dela. Meu Deus, quando terminar essa oração,
que o coração dessa pessoa e mente esteja limpa, principalmente essa que foi caluniada, envergonhada, humilhada, pisada, ferida, injustiçada. Eu não saí da obra. Eu não me sinto fora da obra. Eu continuo dentro dos planos do Senhor. E sei que tem pessoas que estão se sentindo deslocadas, fora da obra. É que elas não entenderam que elas continuam no teu plano, dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. Eu continuo dentro do teu propósito. E eu não vou sair do teu propósito. Eu vou continuar fazendo a tua obra. Faz essa pessoa entender isso, meu Pai. Que a sua obra é muito maior do que uma igreja, do que uma denominação. Inclusive que a primeira obra do Senhor não é ajudar os pobres, não é ir nos hospitais. A primeira obra do Senhor é fazer a sua vontade. O Senhor mesmo disse isso, Jesus. O Senhor nos ensinou que a obra consiste primeiro em fazer a vontade daquele que te enviou. Às vezes tem pessoas que estão preocupadas em fazer a obra, estão deixando de agradar o Senhor. Limpa o coração. Fortalece essas pessoas. Eu abençoo a minha família, porque hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, vim visitá-la. Eu abençoo a família da minha esposa, o Davi que está aqui, a sua família, a sua mãe, o seu irmão, sua irmã, toda a sua família. Eu abençoo todas as famílias que estão me assistindo. Sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, sua semana vai ser maravilhosa. Pessoas para te ferir sempre vai aparecer. Pessoas para te machucarem sempre irão aparecer. Mas faça como Jesus na cruz. Olha o que eu estou falando, hein? O que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus perdoou, Jesus não estava fazendo bem para eles, não. Somente. Jesus estava mantendo o seu coração limpo. Perdoe. Quando você perdoa, você não está fazendo bem para a pessoa que você perdoa, não. Você está fazendo bem para você. Tá bom? Dá nem vontade de terminar. Domingo que vem, 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado aqui no nosso Instagram, no nosso Face e no nosso YouTube. Tem pessoas, só para terminar aqui, que elas te ofendem, elas te ferem, elas te aborrecem, elas te pisam, só para ver você explodir. Não dê esse prazer para elas. Verdade. Não dê esse prazer para elas. Deixa aí os seus comentários se te ajudou a live de hoje. Tá? Eu continuo na fé. Deu para você perceber? Olhe bem nos meus olhos. Eu continuo na mesma fé. E você deve continuar na mesma fé. O Azevedo disse: Deus é contigo, meu pastor. Obrigado por tudo que aprendi com o Senhor. Peraí, Azevedo. Falo para todo mundo que o Senhor é o meu Pai na fé. Obrigado, Azevedo. Obrigado. Fabiana diz: boa noite, pastor Raul. Boa noite, Fabiana. Abençoe abundantemente sua vida. Obrigado. O Edivan, foi top, pastor Raul. 10. Danilo, esse rapaz, eu amo esse rapaz de verdade, cara. Tem um carinho por todos, Danilo, senão as pessoas vão ficar com ciúme, viu, Danilo? Você arrebenta, você, Carolzinha, toda a sua família, sua irmã, seus cunhados, são pessoas maravilhosas, tá? Dona Miriam falou, ajudou muito. Essa Dona Miriam é minha mãe, pessoal. Foi bom? Fala aqui, Davi. Foi bom, Davi? Muito. Aprendeu alguma coisa? Muito. Tá bom, Davi. Falei, Davi, ajeita o cabelo. Vamos lá na minha live. Não é que ele veio? Tchau, Dona Vânia. A Eliane. Dona Eliane. A Vânia
Tava aqui e já saiu, a Vânia. Deus abençoe, tá bom? Um abraço. Ah, tá aqui, orando ali. Um abraço a todos. Até domingo que vem, 8 horas da noite. Peraí. Tchau, pessoal.